Tem um recorte aí da Folha de São Paulo que está circulando, atacando as urnas eletrônicas novamente. Tá? A gente tem a repetição do golpe enquanto farsa e temos a constatação daquilo que eu tô com mais medo nessa eleição. Deles tentarem de fato, vendo que vão perder, vendo que não tem chance alguma, vendo que a coisa não vai andar, vendo que a coisa realmente não vai andar, eu acho que eles vão tentar apelar o Trump, eles vão tentar apelar, e o engraçado é que nem eles entre si se entendem. Reinaldo Azevedo tá falando aí da bateção de cabeça do Eduardo Bolsonaro. Tem coisas estranhas a respeito do green card do Eduardo. Estão faltando alguns dados, algumas pessoas estão levantando essas informações nas redes sociais. Dado do país de origem no modelo do green card. A notícia foi dada pela Mônica Bergamo, mas até onde dá pra gente acreditar em qualquer coisa do Eduardo Bolsonaro, isso não é claro. Eles mentem, eles são mentirosos compulsivos, eles são mentirosos entre eles. Eles mentem sobre 131 milhões para o Dark Horse. Eles mentem sobre absolutamente tudo. Tudo. Jair Bolsonaro era o bufão da mentira. Flávio Bolsonaro é o verme da mentira. É o rato da mentira. Só sabe mentir. Flávio Bolsonaro não tem substância, Flávio Bolsonaro não tem representação. Mas mesmo sabendo disso, a gente não pode entrar com salto alto nessa eleição. Gostei muito da pontuação que o Demori fez na live dele hoje mais cedo. Eu tô assistindo as lives dele, tô achando muito legal. E como eu acho muito legal todos os outros canais que também fazem os seus noticiários, de fato, o Lula tá abrindo uma vantagem, mas a gente tem que tomar cuidado com esse clima de festa. O Mano Brown, lá em 2018, ele já alertava. Essa esquerda festiva, essa esquerda que tá tudo lindo, essa esquerda... Até usar um... Eu não gosto de falar muito dele, mas eu não gosto muito de dar crédito, mas eu acho interessante o conceito. Tem uma certa esquerda que é beautiful people, pegando aí o que o Nando Moura, por incrível que pareça, fala nos vídeos dele. É uma esquerda que tá tudo lindo, tá tudo certo, nós somos os virtuosos. A gente não pode cair nessa. É uma eleição que vai ser disputada. Mesmo se a gente ganhar no primeiro turno, esperem rasteira, esperem baixarias. Juliana Dalpiva apontou isso muito bem no ICL Notícias. Dá para esperar tudo nessa eleição. Tudo. É o clã Bolsonaro em colapso. Nós temos uma família que pretendia ser a nova família real do Brasil, que queriam nos submeter como se nós fôssemos súditos dessa cambada, através de uma ditadura militar. Eles queriam uma ditadura militar. Eu vou repetir isso o quanto for necessário para vocês entenderem. Não é que o Bolsonaro queria dar um golpe para colocar o regime bolsonarista. Ele acabava colocando o regime bolsonarista, mas o regime bolsonarista que ele pensou era com o fortalecimento das Forças Armadas. Era no modelo de 64. Essa gente gosta da ditadura de 21 anos que teve no Brasil. Essa gente gosta das torturas que foram praticadas contra a esquerda nesse período. Essa gente gosta disso. Eles gostam de bater nas pessoas, eles gostam de torturar as pessoas, eles gostam das piores práticas contra as pessoas. Eles não são amiguinhos, eles não são pessoas legais. Eles são pessoas terríveis. Eles são pessoas terríveis. É nada de já ganhou, exatamente, Juvencio. Tem que manter a seriedade, a serenidade até o fim da eleição. E vamos ver o que o Reinaldo fala sobre a confusão. Paulinho Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vamos ver juntos. Não pegou bem, aí o Eduardo tentou disfarçar. Não é bem isso, vamos lá e tal. Tentou despolitizar a decisão, tentando vender a ideia de que ele só recebeu o documento com rapidez singular porque é talentoso demais.
Ao Globo, o ex-deputado afirmou o seguinte: não vejo como um processo político, foi um processo burocrático que fiz daqui do Texas mesmo, não passou por Washington. Mas já sabemos como funciona a dinâmica entre ele e Paulo Figueiredo, a sua sombra. O neto do ditador João Figueiredo politizou a concessão e a atribuiu ao governo Trump. Ontem, nas redes, escreveu o seguinte: parabéns, Eduardo Bolsonaro, pela obtenção da residência permanente nos Estados Unidos como indivíduo de habilidades extraordinárias. Você merece. Aqui na Terra dos Livres, você está protegido. Seguiremos juntos lutando para que o Brasil não tenha mais exilados e para que o nosso povo também se livre do jugo deste regime. Aproveito para registrar publicamente o agradecimento ao presidente Donald Trump e a todos da sua administração que tornaram isso uma possibilidade. Que venham mais novidades boas. E aí, Reinaldo, quem fala a verdade nesse caso? É a relação do Pink e o cérebro, né? Já falei aqui dos 2 ratos nucleares, né? Que passaram por uma transformação nuclear, e um deles quer dominar o mundo, o outro é meio abobado. Cada dia um tem um determinado papel. O Eduardo percebeu que a coisa não ficou bem, mas Eduardo, como o Paulo Figueiredo, como sempre, falando que é verdade. Inclusive, sugere que ele teve um papel nisso tudo. Para quem está no rádio, depois pega, mas para quem está nas redes, na TV, uma homenagem a Pink e o cérebro tentando dominar o mundo. Coloca um videozinho aí, vai. Papai Noel, olá, este ano, Papai Noel, eu não peço nada, mas quero lhe falar sobre o meu grande... Deixa eu pular isso aqui. Pra não dar problemas. Vão curtindo, gente. Pinguem superchats, pinguem contribuições. A gente precisa que todo mundo esteja na mesma página aqui na luta contra o fascismo, meus queridos e queridas. Pinguem superchats, virem membros aqui do nosso canal, porque nós não temos uma estrutura de uma Bandeirantes. A gente depende que vocês mandem superchats, que vocês nos ajudem aí. A nossa meta, como sempre, é de 2 membros e de R$200 de contribuição. Estou esperando essa parte do Reinaldo passar. Darcio Vieira mandou: tem que jogar como se a gente estivesse perdendo e virar o jogo sempre. Exatamente. Vamos voltar aqui. Bora. Próprio mundo, hein? Porque, afinal de contas, se trata, né, de dominar o mundo. Que os planos envolvem, inclusive, a China e tal. Olha em que Mourão, não estou fazendo trocadilho com o nome do... olha onde parte da elite foi amarrar o burro. Hein? Nós vamos ver até agora uma aproximação, tem empresários que estão falando, de fato. Pois é, mas precisa acordar a tempo, né? Parte da elite brasileira padece de retardamento político. Não percebendo as coisas. Vocês precisam parar de ser anticapitalistas. Vocês me acham comunista? Vocês parar de ser anticapitalistas. Olha que interessante essa crítica do Reinaldo. Eu concordo 100% com ele. Muitas vezes, quando eu critico aqui a Rede Globo de televisão, quando eu critico a concentração da comunicação, quando eu falo do problema da gente acreditar numa emissora que tem Joel Pinheiro da Fonseca, pode ter excelentes jornalistas, a Dani Lima passou pela Globo News. Tem gente boa na Globo News, mas tem gente muito nefasta. Tinha a Andréa Sadi repercutindo o Paulo Figueiredo. Tem a Malu Gaspar dando eco para bolsonarista. Mas quando a gente faz essa crítica à Rede Globo, nós não estamos sendo socialistas. A nossa crítica é, inclusive, conservadora. E olha que eu tenho vários senãos com os conservadores. Mas a crítica que eu faço à Globo é para ter mais concorrência. A crítica que a gente faz à Globo é para a internet ter um peso real. Para a internet, de fato, democratizar as comunicações junto com as rádios comunitárias, junto com os veículos regionais. A gente precisa ter um fortalecimento desses espaços. Falo muito do trabalho da minha amiga Sara Góes lá na Atitude Popular, que é um trabalho hercúleo, e ela não tem a audiência que a gente tem aqui. Mas quando eu faço essa crítica, eu estou fazendo uma crítica do ponto de vista capitalista. Nisso eu concordo com o Reinaldo. O Reinaldo não voltou a ser marxista
porque ele passou a apoiar o governo Lula. O Reinaldo, na verdade, voltou a ser um colunista de opinião sensato, o que deu uma guinada do jornalismo opinativo para a sensatez, abandonando de vez o antipetismo. Como é o Trump, por exemplo. Qualquer um que tenha um mínimo domínio do que está em curso, de como funciona a economia mundial, sabe que aquelas são ações contra o próprio capitalismo. Caiado critica o presentinho a Eduardo, que responde. Vamos lá. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, criticou a obtenção do Green Card por Eduardo Bolsonaro. É verdade. Vamos ao que publicou o goiano nas redes sociais. Ele escreveu: Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Eduardo, então, retrucou Caiado, publicando imagens do presidenciável concedendo títulos de cidadão goiano aos ministros do STF Gilmar Mendes e Flávio Dino. O ex-deputado escreveu o seguinte: Green Card, quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF Elite de Brasília? Dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à presidência. Ah, muito bem. Não, tem que ser. Temos que ter um candidato à presidência realmente que vá para o confronto, que parta para o confronto entre os poderes. É isso mesmo. É o certo. Né? A verdade é a seguinte: ficou claro o que está em curso. E aí agora eles estão tentando disfarçar. Hoje ele ficou dando entrevistas, tentando dizer, não é bem isso, veja bem. Não é, veja bem o quê? Veja bem o quê? Tá aí, vai acontecer a convenção do PL no sábado. As tarifas começam a funcionar amanhã. E vem mais tarifa por aí. E ele voltou a sair em defesa do Marco Rubio. Ora, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Escritório de Representação Comercial, Jameson Greer, falou, e tem mais tarifa ainda, mas não é só para o Brasil, não, é para o mundo. É para o mundo. Progressistas criticam o presentinho indecente. Vai lá. Políticos de esquerda criticaram a obtenção de Green Card por Eduardo Bolsonaro. O deputado federal Zeca Dirceu relacionou o ex-parlamentar ao tarifaço contra produtos brasileiros anunciados pelos Estados Unidos na semana passada. Ele chamou o Eduardo de muito patriota. Patriota, em tom irônico. Já o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, escreveu que o Green Card representa o pagamento norte-americano pela traição. A deputada federal Talíria Petroni, por sua vez, afirmou que a concessão do documento é o prêmio de quem se vende e tenta prejudicar o próprio país. Olha só, eu não sou de esquerda. Ah, é sim! Haha! Para bem, estou me lixando, pode achar o que você quiser. Agora, eu quero que alguém me dê uma boa explicação para isso. Que é pelos dotes intelectuais do Eduardo? Pelo seu amor à pátria, por sua fidelidade ao seu país de origem? Por quê? Pelos seus relevantes serviços prestados aos Estados Unidos? Pela sua grande obra no país de Adão? Não é qualquer um que mora numa mansão como aquela, que fica viajando para Disney, que, enfim, mostra variedade de bolsas Louis Vuitton. E o Eduardo finalmente demitido da PF por abandono de emprego, né? Porque não é mais deputado, foi cassado, etc. Deve ter alguma razão. Obrigado, Darcio. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar aberto contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo. No relatório final, divulgado nessa terça, a corporação recomendou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a demissão do ex-parlamentar do cargo de escrivão da PF. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro mora em alto exílio nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Na ocasião, Eduardo justificou a ida para os Estados Unidos, dizendo que buscava refúgio no país por causa de supostas perseguições políticas no Brasil. Decisão definitiva sobre a demissão, no entanto, cabe ao ministro da Justiça, o ministro Wellington César Lima e Silva. A assessoria jurídica da pasta está avaliando o processo e não há mais espaço para alteração na posição da PF.
Bom, não tem mais. Como assim? Ele era funcionário da PF, licenciado para ser deputado federal. Ok. Não é mais deputado federal. Então, tem de se apresentar ao serviço. Não vai se apresentar ao serviço. Agora tem o Green Card. Não vai voltar ao Brasil. Vai? Não. Aliás, eu já disse que antevejo que num futuro toda a família talvez migre para lá, porque o Brasil não parece à altura de seus desígnios, de sua grandeza. Vão migrar para lá porque são uma cambada de covardes. Porque sempre vão operar, e esse é o risco real da família Bolsonaro, gente. Eles sempre vão operar ameaças internas. A família Bolsonaro se tornou, graças ao Olavo de Carvalho, graças a Eduardo Bolsonaro, e graças ao merda do pai deles, que é o Jair Bolsonaro, que tá preso em casa, graças àquele merda, eles são células de uma verdadeira tentativa de tocar o terror aqui dentro. Não é o Comando Vermelho e o PCC que são terroristas. E veja, eu não estou defendendo o crime organizado aqui. Mas é terrorista, sim, quem tenta interferir na nossa economia, no nosso bem-estar, no estado de bem-estar social. São traidores do país. São traidores do desejo brasileiro. Não era nem para ter 30% dos votos. Não era nem para ter voto de gente burra. Gente burra não deveria dar voto para essa gente. E por incrível que pareça, eles são as vítimas e os operadores desse esquema. É isso que a família Bolsonaro quer fazer. Eles querem o caos. Não importa se estiverem morando aqui dentro ou fora. Histórica, né, de seu patriotismo, de suas escolhas que tanto bem fizeram à nacionalidade. Né? E aí ele tem um cargo na PF. Esse cargo na PF, suponho, ou ele é retomado, ou então é demitido por abandono de emprego. Não pegou bem, aí o Eduardo tentou disfarçar. Não é bem isso, vamos Obrigado, lá. Darcio, vi teu post. Tentou despolitizar a decisão, tentando vender a ideia de que ele só recebeu o documento com rapidez singular porque é talentoso demais. Ao Globo, o ex-deputado afirmou o seguinte: não vejo como um processo político, foi um processo burocrático que... Então é isso, gente. Essa questão do visto do Eduardo, que tá pegando nas redes sociais. E vamos ver o Flavinho tentando romper o isolamento. Bora. Meninos, e vamos falar da questão eleitoral, propriamente? Até agora, não sei se vai continuar assim. Eu até acho difícil, viu? Porque eu teria que apostar num pouquinho mais de inteligência da direita brasileira e há coisas que eu não faço. Né? Inteligência, que eu digo inteligência estratégica, né? A oportunista, isso desde sempre. Mas a candidatura do Flávio está isolada. E estão tentando ver se consegue. Vamos lá. Flávio Bolsonaro tenta romper esse isolamento da candidatura, até agora sem alianças. Na noite da última quinta, ele e o coordenador de sua pré-campanha presidencial, o senador Rogério Marinho, tiveram uma reunião com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, mas a conversa não avançou, segundo o Globo. A Federação União Brasil PP tem reforçado a disposição de manter a neutralidade, exceto em São Paulo, em que está alinhada com Tarcísio. No Rio, por exemplo, o partido já anunciou que não vai apoiar Douglas Ruas, o candidato de Flávio. O pré-candidato do PL marcou uma reunião com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, para tentar atrair o partido. Ontem, porém, o dirigente partidário não foi à convenção paulista da Federação União Progressista, prestigiada por Flávio. Segundo o Globo, as ausências foram justamente para evitar Flávio. A relação deles esfriou desde que o senador fez uma declaração considerada desastrosa pelo Centrão, quando o parlamentar caiu nas malhas do caso Master. Fingindo, então, que jamais tivera qualquer relação especial com o banco, Flávio afirmou o seguinte sobre Ciro: já falei várias vezes. Ciro, são acusações graves e ele tem a sorte de responder a um relator que não vai sacaneá-lo como Alexandre de Moraes fez com o presidente Bolsonaro. Um relator sério que é o André Mendonça, então ele vai se defender das acusações gravíssimas. Quando veio à luz o caso da Ross, que tragou Flávio, foi a vez de Nogueira defender uma investigação rigorosa.
eu não vou me colocar no lugar do Ciro Nogueira, né? É claro que ele não decide ali exatamente sozinho, há outras expressões, mas também o PP tem uma presença relativamente forte no Nordeste e ninguém está querendo se opor ao Lula no Nordeste, que nem conhecem direito quem é Flávio Bolsonaro. Mas depois de um troço como esse, o Flávio, até então, ninguém sabia que ele e o irmão tinham recebido 62 milhões do Vorcaro para o tal filme, na hipótese de que tenha sido filme, o que também não está evidenciado. Diga-se, investigação federal que ainda está por ser feita adequadamente. Estão se pelando de medo, nós vamos ver, tem aí um novo homem-bomba possível nessa história. Né? Ainda não foi investigado. Aí pega o Ciro Nogueira, cai em desgraça, vai lá o Flávio e pisa no pescoço dele, sem saber que havia, e sem que ninguém soubesse que havia a história da grana para o filme, que foi diretamente para os Estados Unidos, para um fundo de que o próprio Eduardo é dirigente. Né? Aí, Flávio cai em desgraça com o famoso áudio, né? E aí foi a vez de Ciro Nogueira defender investigação rigorosa. É evidente que a candidatura do Flávio estivesse naquela maré que vinha e tal, não sei o quê, que parecia uma eleição inevitável, as alianças vão acontecendo. Agora, quando as coisas começam a ficar difíceis, né, então, por enquanto, né, as alianças vão sendo feitas aqui e ali, né, aqui em São Paulo existe e tal, mas o apoio que o Flávio esperava, importante, inclusive, para tempo de televisão, esse não. Isso aí. Meninos, e turma, por que o Flávio tá desesperado com a aliança? Porque ele tá perdendo massa eleitoral. E aí ele me dissemina essa informação falsa, que a Folha de São Paulo pontuou muito bem, que bom que fizeram esse trabalho, né? Informações falsas. O presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro, espalhou informações falsas a respeito das urnas eletrônicas em um evento com diplomatas nessa terça. Tá imitando o pai dele. Em Brasília, repetindo um episódio semelhante ao do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso após ser condenado no processo da trama golpista. Diante da plateia estrangeira, Flávio afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic, o que é falso. Outro lado, senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, não coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. O convite para a presença de observadores internacionais segue uma prática adotada em diversas democracias e reforça a transparência no sistema eleitoral. E aí ele me fala esta zerda, como diz o Reinaldo Azevedo. Vamos ver juntos. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência. Diz aqui o Darcio, né? O sonho era Tarcísio e não Flávio. Mas alguém acha que Tarcínico seria o escolhido em 2030 caso Rachadinha seja eleito? Claro que não. O Tarcísio é o invasor da família, né? A família ia engolir ele seco. E aí o Jair Bolsonaro deu a sua ordem e tirou o Tarcísio do páreo. A segurança. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!